Graça e paz a todos, gente! Hoje a Tia Kátia está inovando mesmo. Eu sou coordenadora da Missão Infantil, eu e a Tia Deia. Somos coordenadoras da Missão Infantil aqui em Belém do Pará, do Templo São Clemente. Então, ministrar para adulto é inovação, é um grande desafio. Mas Deus não chamou ninguém para ficar na zona de conforto, não. Ele nos chamou e nos capacita para fazer aquilo que nós não sabemos fazer. Está sendo um desafio, mas vamos enfrentar os desafios? Então vamos lá. Vamos aprender juntos com a lição de número 9 aqui do livro de Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. E a lição de número 9 são os capítulos 17 e 18 de Lucas, que fala sobre perdão, gratidão, vigilância e oração. E aqui o nosso textuário, ele fala, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. É invisível? Como assim? Está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20. E a verdade prática fala assim, gratidão, perdão, humildade, vigilância e vida de oração são ingredientes essenciais ao viver cristão. Olha que riqueza! Mas quais são os nossos objetivos? Qual é o entendimento que nós queremos chegar ao final dessa lição? São 3 objetivos. O primeiro, evitar os escândalos e polêmicas. O segundo, praticar a conciliação e a moderação. E o terceiro, perdoar, como fomos perdoados por Deus. Oh, glória a Deus! Obrigada, meu Deus, pelo teu perdão. Aleluia. Essa lição está falando assim de 4 bases, 4 pilares. Existem mais, tá? Mas esta lição está falando desses 4 pilares da conduta cristã. Mas o que é conduta? Quando a gente está numa condução, quem é o condutor? O condutor, ele está dirigindo, está conduzindo aquele veículo. Então, a conduta é a ação, é o proceder. É a ação, a reação de quem está indo pelo caminho. A Tia Kátia trouxe aqui, isso aqui é as cores do sinal de trânsito, tá bom? Olha só. Então, quando a nossa conduta é boa, tá vendo? Amém? Siga em frente, está muito bom. Olha só que alegria. Mas quando está acontecendo algo, precisamos estar em alerta. Esse sentimento não é bom. Esta conduta não quero para mim. Então, em alerta. E se já está praticando algo que não agrada a Deus, pare. Não continue. Esta conduta não é boa. Isso aqui é uma ideia que você pode fazer. Isso aqui eu fiz, a minha filha desenhou. E nós colamos aqui o papel cartão, palito de churrasco. Esse aqui era um pedaço de EVA amarelo que eu tinha. Tá bom? Minha filha me ajudou. Tia, eu não tenho jeito para isso, eu não sei fazer isso. Olha só que a Tia Kátia trouxe. Isso aqui você tem em casa. Pregador de roupa verde, está livre, está com uma boa conduta. Amarelo, atenção, cuidado. E vermelho, pare. Não faça mais isso. Tá certo? Você pode utilizar isso aqui na sua aula. Tá certo? Então vamos lá para a nossa lição de número 9. Então, entendendo isso, vamos entrar no nosso primeiro ponto, que é perdão e gratidão. Está lá em Lucas, capítulo 17, do versículo 1 ao 19. O primeiro subponto fala, quantas vezes perdoar? E isso está lá em Lucas, no capítulo 17, do 1 ao 10, que fala assim, vamos ler somente o versículo primeiro, só a parte A. Disse Jesus aos seus discípulos, para quem Jesus disse? Para os seus discípulos? Quem são os discípulos de Jesus hoje? É você, sou eu. Somos nós discípulos de Jesus. Então Jesus falou quando esteve aqui na terra, lá em Jerusalém. Está falando para nós hoje. Nós somos os seus discípulos. E nós aprendemos, nestes versículos de 1 a 10, 4 ensinamentos. Tem muito mais, tá, gente? Mas vamos aprender somente 4 aqui. Se você quiser ensinar na sua classe o restante, o que você aprendeu, o que você extraiu, fique à vontade, contanto com o tempo, tá bom? Jesus, o primeiro ensinamento é, Jesus fala dos escândalos. Não é para vir escândalo.
Se pudesse eliminar, seria melhor. Mas é inevitável. Acontece. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Esse ai está no sentido de julgamento. É uma condenação. Ai daquele. É uma condenação. É uma censura. E o pior, por aquele que vem escândalo, tem uma lamentação, uma dor, um peso. Então, que não sejamos nós, eu, você, DBD Inovadora, por quem vem escândalo. Porque Jesus continua. Ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos. E sabe o que Jesus fala? Para aquele por quem vem escândalo, melhor seria que colocasse uma pedra de moinho ao seu pescoço e, ó, lançasse ao mar. Isso aqui é um formato de uma pedra de moinho, tá bom? E o que é que nós aprendemos? Isso aqui, ele serve para moer grãos, trigo, milho. Ele existe de vários tamanhos. É de 6,5 kg até 200 quilos aproximadamente. É pesado, não é? Então, olha só. Colocar uma pedra de moinho ao pescoço e lançar uma... Imagine, 6,5 kg já é pesado. 10, 100, 200 aproximadamente. Imagine que morte agoniante. Imagine só a pessoa não fala que iria matar a pessoa para depois jogar. Não, não. Ia colocar a pedra de moinho ao seu pescoço e iria lançar. Olha só o ai daquele, porque vem o escândalo. Que isso não aconteça conosco. Segundo ensinamento, fala sobre a necessidade do perdão ilimitado. Aqui fala do amor, da verdade. Só consegue ter o perdão, que é o fruto do Espírito, aquele que tem o amor, que já está derramado em nosso coração. Mas para nós perdoarmos, precisa ter um coração, como está lá em Salmos 51, 17, que fala de um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido. Que tenhamos este coração, para que possamos perdoar. E continua. Quantas vezes perdoar? 7? Não há limites para o perdão. Se acontecer a 8ª vez, perdoe. A 9ª, perdoe. A 70, perdoe. 70 vezes 7, perdoe. 490, 491, perdoe. Não é a quantidade. É quando você libera o perdão com o coração arrependido. Quem não libera, tem esse comentário aqui na revista interessante, que quem não libera o perdão, ele destrói, ele derruba a ponte que ele mesmo vai precisar. Mas aquele que tem o coração arrependido, que libera o perdão, ele constrói pontes onde ele vai passar. E outras pessoas também irão passar. Repreender a pessoa, chegar com a pessoa e dizer, olha, não é assim que se faz. Não faça, não vá por esse caminho, não é correto. Você vai fazer se você quiser restaurar, se for por amor, se for para aquela pessoa ser liberta. Mas se for somente por julgamento, para estar jogando na cara por vingança, não faça isso. Não é desta forma que Deus quer que a gente perdoe. Na oração do Pai Nosso, próprio Jesus fala, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então, se eu quero o perdão de Deus, eu preciso liberar o perdão. O perdão é ilimitado. Os discípulos, esse é o nosso terceiro ensinamento, os discípulos ficaram, mas perdoar aquele que vem escândalo, perdoar aquele que me magoou, mas não foi tu que passaste por isso. Eles entenderam que para perdoar necessitavam de fé, para perdoar as pessoas que tinham ofendido. Ainda mais quando chega alguém, tu tem razão de me perdoar, é ele que tem que vir pedir perdão. Não. Nós como cristãos, que temos uma conduta cristã, vamos na contramão do mundo. Interessante que nessa passagem, Jesus ele compara a fé para liberar o perdão como um grão de mostarda. Eu não achei o grão de mostarda, mas eu achei esse grão aqui, ó. Dá para você ver? Tá vendo como é pequeno? Olha aqui com o meu dedo. Jesus fala para nós termos uma fé comparado ao grão de mostarda. E aí, pensando, como assim é o grão de mostarda? O grão de mostarda tem algumas características interessantes. Ele é um dos menores grãos do mundo. A nossa fé precisa ser humilde.
Não importa o tamanho dela, mas precisa ser humilde, mas corajosa. Porque sendo um menor grão, se torna numa árvore muito grande. Ela cresce muito rápido, se torna forte. Este grão de mostarda, ele pode ser queimado, que ele não vai se desfazer. Essa pelezinha dele ainda pode sair, mas ele continua firme. Ele pode ser pisado, que ele não quebra. A fé precisa ser inabalável em Cristo para poder perdoar. Interessante que ele cresce primeiro para baixo. Primeiro é dentro. A nossa fé precisa estar firmada aqui dentro do nosso coração. E depois vai crescendo para cima. Vai produzindo frutos de fé. Ainda que eu não vejo nada acontecer. Ele não muda, ela não muda, é difícil de perdoar. Mas pela fé eu vou liberar o perdão. Pela fé eu vou pedir perdão e vou receber o perdão. E vai produzindo frutos. E também vem a sombra. Depois que está uma árvore grande, serve de sombra. A fé, que é comparada ao grão de mostarda, ela vai abençoar a muitas outras pessoas. Vai servir de abrigo e vai contagiar outras pessoas. O nosso quarto ensinamento é esta fé que supera escândalos. Esta fé, ela reconhece que nós não temos mérito, que Jesus é superior a todos nós. Então eu vou olhar para o erro do meu irmão para estar julgando, me achando superior a ele? Não, não, não. Esta fé nos faz ter compaixão. Como nós falamos há pouco, nos colocar no lugar do outro para perdoar. Jesus estava combatendo o orgulho espiritual, a vaidade injustificada. Aquelas pessoas que estavam ali se achavam tal. Aquele sai, aquele não quer, aquele não faz parte do meu ciclo, não faz parte. E não conseguiam ter fé para perdoar. Mas Deus está nos ensinando que como aquele lavrador, que ele primeiro serviu o seu Senhor, para depois se alimentar, e não esperou. Muito obrigada, que bom que não esperou o reconhecimento humano. Que possamos ser proativos. Você sabe fazer? Não espere ser chamado. Você sabe ensinar? Se apresente para o seu coordenador da escola bíblica dominical. Você sabe reger um hino? Se apresente para o seu coordenador para reger. Você consegue passar um hino? Você sabe dar uma palavra? Você consegue entender? Conversar com alguém, transmitir o evangelho? Não espere ninguém chamar. Não espere reconhecimento humano. Vá e faça. Se apresente. Não espere que alguém reconheça que você fez muito bem. Não, 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 não. O reconhecimento, nosso patrão é o Senhor Jesus. E é Ele quem vai recompensar cada um do seu jeitinho. Vamos para o nosso segundo ponto. O segundo subponto fala a cura dos 10 leprosos. Lucas, capítulo 17, do 11 ao 17, fala assim. Vamos ler apenas o 12, tá? Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Jesus continua a caminho de... Muito bem, de Jerusalém. Quem respondeu está certo. Vai ganhar um bombom no final da aula, tá bom? E ele passou, a Bíblia relata que ele passou por Samaria e por Galileia. Interessante. Jesus escolheu uma rota onde tinham pessoas que tinham algo para ser resolvido. Você lembra a história lá? Dos samaritanos que não se dão bem com os judeus? Tinha uma divergência, há anos. Jesus estava a caminho de algo muito importante que era Jerusalém, mas foi necessário, foi urgente passar próximo àquela aldeia, porque ele precisava ensinar algo. Para quem? Para nós em 2023 e para você que está ouvindo esta palavra. Então, quando Jesus passou, ele nos ensinou, queria nos ensinar justamente sobre a conduta, a conduta cristã. Como? Como nós agimos como um bom cristão? Tinham 10 leprosos. E eles, de longe, mestre, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus falou, vão se apresentar para os sacerdotes. Os 10 ouviram, os 10 acreditaram e, saíram. Por que se apresentar ao sacerdote? Porque, segundo a lei, o sacerdote identificava quando estava limpo da lepra, quando estava curado. Dava o veredito final. Todos obedeceram. Todos saíram a caminho para se apresentarem ao sacerdote. Antes de se apresentarem, todos receberam a cura. Glória a Deus? Amém, glória a Deus. Mas apenas um
voltou para agradecer. Quando ele percebeu que tinha sido curado, a Bíblia fala que ele voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus. Ele voltou agradecendo. Sabe quem ele era? Um samaritano. Ele não era dos judeus, não. Admirável, não é mesmo? Pela divergência, pelo histórico de desavença que eles tinham, antigas. Exatamente. A gratidão, ela é uma palavra que vem do latim, gratus, que quer dizer grato. Quer dizer a pessoa que é agradecida. É reconhecer aquela emoção de agradecer que recebeu algo de uma pessoa. E interessante é que é receber algo que não é merecido. Gratidão também nos leva a ter contentamento, a estar contente com o que tem. Não querer aquilo que é de A, de B, não. Eu estou contente com o que Deus me deu. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, fala: em tudo dai graças. Na alegria, na tristeza, agradeça. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, agradeça. Então, apenas um cristão agradecido, com coração agradecido, tem entendimento da graça de Deus, porque é o favor imerecido. Nós não merecemos a graça de Deus, não merecemos o perdão, mas agradecemos a Deus. Aquele que tem um coração, que tem uma conduta cristã, ele tem um coração agradecido. E o Senhor, ele usa nossas ações, olha a conduta, e reações para nos ensinar algo sobre ele. O subponto 3, ele fala a raridade da gratidão. Lucas, capítulo 17, 18 e 19. Vamos ler apenas o 18. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Jesus se admirou, porque apenas o samaritano voltou para agradecer. É provável que os 9 eram judeus, visto que eles entenderam que precisava ir ao sacerdote para ele constatar que estava unido. Mas aquele samaritano, quando Jesus falou, se não este estrangeiro, apenas o samaritano voltou para agradecer a Deus. Então, a única barreira que existia entre os judeus, aqueles que foram curados e foram até o sacerdote, e Jesus, era a lepra. Porque eles eram mesmo judeus, Jesus era judeu. E a lepra foi curada, receberam a cura. Eles tinham tudo para acreditar que o Filho do Homem era o verdadeiro Messias, o Messias prometido. Mas foram embora, eram ingratos, não voltaram para agradecer a Deus. Jesus perguntou, e onde estão os outros? Os judeus estavam desesperados pela cura. Receberam, se acharam merecedores e foram-se embora. A ingratidão nos leva à falta de reconhecimento, até de nos acharmos superiores a alguém. Eu mereço, por isso que eu recebi. Mas não. Seja grato, porque a ingratidão nos leva até mesmo ao orgulho. E o samaritano, sendo estrangeiro, voltou e agradeceu de coração. Não se achava digno, não se achava merecedor daquele milagre. Aquele samaritano, não sendo judeu, ele recebeu a cura física e ele recebeu muito mais, porque ele recebeu a salvação. O Lucas, o médico Lucas, ele nos mostra que a graça, que a salvação, ela é para todos. Segundo ponto, fala a vigilância. Vamos para o nosso primeiro subtópico, que é aqui do segundo, que é vigilância. Fala o aspecto do reino. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Nós vamos ler aqui apenas o 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Olha, esse é o nosso textuário, para ver como é muito importante esse versículo. Este diálogo entre os fariseus e Jesus está somente em Lucas, somente ele dos evangelhos que escreveu este diálogo. Os fariseus, eles se aproximaram de Jesus para saber quando viria o reino de Deus. Porque o povo de Israel, eles estavam aguardando o Messias com uma forma assim, bem grandiosa, sabe? Um acontecimento histórico súbito, um acontecimento grandioso, assim, pomposo. Eles sabiam que seria a descendência de Davi.
E isso eles estavam baseados lá em Jeremias, capítulo 23, Miqueias, capítulo 5, 2 Samuel 17, Salmo 89, e tem outras referências também. Então eles perguntaram, quando viria o reino? E Jesus respondeu, o reino de Deus não tem aparência externa. Não vem para tomar o território. Ixi, está tudo diferente do que eles imaginaram. Podemos ter duas compreensões do reino de Deus. A primeira compreensão é, o reino de Deus, ele está dentro do nosso coração. Nada de revolução terrena, uns com outros, família contra família, os judeus contra os romanos, nada disso. O reino de Deus, ele vem fazer uma revolução, uma mudança no nosso coração. A outra compreensão do reino de Deus é que está entre nós. Não é terreno, não é geográfico, não é um reino politicamente limitado. É um reino que está entre nós. A paz, a alegria, o temor entre nós. É o trabalhar do Espírito Santo na vida e nos nossos relacionamentos. Quando recebemos o Senhor Jesus, passamos a fazer parte do reino. Jesus, na oração do Pai Nosso, que estudamos algumas lições passadas, falou, venha o teu reino. Então, é um reino que não é comprado com dinheiro. É um reino que está no nosso coração e está entre nós. O segundo subtópico fala de expectativas erradas. Lucas, capítulo 17, do 22 ao 25. Vamos ler aqui o 23. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem o sigais. Os fariseus e até mesmo os discípulos tinham uma concepção completamente errônea. Como nós falamos no tópico anterior, eles achavam que vinha para destruir os opressores, que eram os romanos, para destruir aqueles povos samaritanos e tal. Mas Jesus os advertiu para não serem enganados. Não serem enganados pelos falsos mestres, ainda que fossem convincentes, que fossem persuasivos. Antes mesmo de Jesus vir, surgiram falsos cristos, falsos mestres judaicos, falsos mestres. Vamos citar aqui 2 falsos mestres judaicos que surgiram antes de Jesus e que fizeram revolução ali. João de Pérea, 4 anos antes de Cristo. Menahem, ben Judá. Ele teve uma morte violenta na revolta que aconteceu em 72 antes de Cristo. Foi uma revolta contra Agripa II. Então, antes de Jesus vir, já tinham surgido falsos mestres. Está aqui, está lá. Não vos engane. E hoje? Não. E depois de Cristo, Simão Bar Coquebas, que nome, né? 135 depois de Cristo, teve também Moisés de Creta, no século V. E hoje? Temos falsos profetas? Temos falsos cristos? E muito, não é mesmo? Mas Jesus nos adverte. Cuidado, cuidado com esses falsos cristos. Não está ali, olha, tem o pastor, o bispo, vamos correr todo mundo para ali. Cuidado. O reino de Deus está aqui no seu coração e está entre nós. Não vá, não siga. Podemos entender também que ele, por ser um reino e não ser um reino visível, ele não habita em templos feitos por mãos. Ah, eu só escuto Deus falar se eu for para aquele templo. Se eu for subir no monte, não vá. Ele não está aqui, não, ele não está aqui, não está ali. Cuidado. Jesus já nos advertiu aqui em Lucas. Cuidado, vamos ter cuidado com quem estamos seguindo. Hoje as redes sociais, ela é bem clara, os seguidores. Quanto mais seguidores, mais status, até mais dinheiro. Sou tão amado. E quando vem escândalo, que falamos no tópico anterior, quando é cancelado na internet, pronto, aí vem o quê? A ruína. Tem pessoas até que tiram sua vida, porque foram cancelados, porque foram desprezados, porque tinham muitos seguidores. A quem estamos seguindo? Estamos seguindo a Cristo, através da sua palavra? Ou estamos seguindo, está aqui, está ali, vamos ali? Vamos seguir a Cristo. Olha a advertência que Jesus nos deu. Cristo, haverá um momento em que ele vai aparecer com poder e grande glória, mas acalme seu coração.
Ele não vai vir atrasado. Eclesiastes 3, tem tempo para tudo. E no tempo certo, o Filho do Homem, ele virá com poder e grande glória. Vamos para o terceiro subtópico aqui de vigilância, que está falando os dias de Noé e os de Ló. Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 37. Vamos ler o 26 e a parte A do 28, que fala assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Lucas compara a vinda do Filho do Homem. Ele fala de 2 acontecimentos históricos. Esses 2 acontecimentos, as pessoas estavam desatentas, estavam indiferentes, estavam descuidadas para com Deus. Será que nos remete aos dias de hoje? Será que também não tem acontecido nos dias de hoje? Interessante que fala que todos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. E aí surgem algumas perguntinhas que você não precisa responder para mim. Nós vamos responder para nós mesmos, para nós meditarmos. Do que nós temos nos alimentado? Da palavra de Deus ou não? O que tem saciado nossa sede, que aquele povo, eles bebiam, eles comiam, eles bebiam. O que tem saciado nossa sede? Temos ido na fonte certa? Na água viva? Com quem temos feito aliança? Porque eles casavam. E o casamento é uma aliança. Com quem temos feito aliança? Com o mundo ou com Deus? Eles também davam-se em casamento. Para quem nós temos nos doado? Com quem nós temos passado o maior tempo? É com a obra de Deus? Com as coisas que agradam ao Senhor? Do reino de Deus ou não? Eles também compravam. O que nós temos adquirido para a nossa vida espiritual? Para a nossa vida secular? Para a nossa família? Para os nossos filhos? O que nós temos adquirido? Tem sido para edificação? Eles também vendiam. E os nossos negócios têm sido honestos? Com quem temos negociado? Com o mundo? Vamos dar um jeitinho aqui? Porque Deus sabe, Deus conhece. Será que tem sido esse tipo de negócio? Eles também plantavam. E aí, tia Cátia, o que nós estamos plantando? Sabemos que o que plantarmos hoje, iremos colher. E também muitos frutos serão os nossos filhos. O que temos plantado hoje? E por último, eles edificavam. Como tem sido a nossa construção de vida? O que nós temos construído? Será na rocha, inabalável, ou será na areia? Que qualquer tempestade que vier, vai cair, vai destruir. Ficam essas perguntas para nós. Enquanto Noé construía, Noé pregou, mas ninguém acreditou. Noé pregou, mas ninguém acreditou. Ninguém acreditava. Não deram importância, não deram crédito. E então, não se prepararam. Não estavam crendo na advertência que Noé estava fazendo. Estavam descuidados. No capítulo 17, versículo 27, fala assim: até o dia... Estamos vivendo o tempo da graça. Até o dia, o povo fazia tudo e mais um pouco. Nós, neste tempo, temos visto todos fazendo tudo que lhe agrada. Tudo e mais um pouco. Até o dia, o povo vivendo em mentiras, em engano, em pecado, até achando que o certo é errado e o errado é o certo, completamente confuso. Até o dia em que Noé entrou na arca e o dilúvio consumiu a todos. Até um dia em que Cristo vier buscar a sua igreja. Oh, glória a Deus! Nós queremos fazer parte do arrebatamento em nome de Jesus. O ponto é vigilância. Estejamos em alerta, vigiando em todo o tempo. Porque até o dia em que Cristo voltar, ainda estaremos na terra. Mas o dia em que soar a trombeta, não estaremos mais aqui.
Ló obedeceu ao chamado de Deus, mesmo hesitando. Lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 16, fala que ele estava pegando uma coisa, pegando outra, e o anjo pegou no seu braço e o levou. Pegou no braço das suas filhas e levou. Pegou no braço da sua esposa e levou. Então, ele hesitou um pouco. Tem muitos que no pertinho do arrebatamento, que irão dar importância, mas até o dia em que soar a trombeta, enquanto é tempo, vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Precisamos nos libertar dos valores, das ligações que temos com este mundo. Não quer dizer que você não vai ser mais uma boa mãe, um bom pai, um bom filho. Ah, vou me libertar deste mundo. Não é nada disso. É libertar daquilo que te afasta de Deus. Libertar daquilo que te leva ao pecado. Existem alguns aspectos que nós temos entre Ló e Noé. Os dois deram atenção à advertência de Deus. Os dois fizeram os preparativos, se prepararam. Ainda que Ló, no finalzinho, hesitando, mas os dois se prepararam para aquele acontecimento. Assim será, como Lucas fala, nos dias do Filho do Homem. Muitos estarão dispersos, descuidados, indiferentes, e haverá repentina destruição para aqueles que não acreditarem na advertência. Quando o dia chegar, não vai mais ter tempo de voltar no campo, como a mulher de Ló, olhar para trás. Não vai mais ter como pedir perdão, não vai mais ter como consertar. O dia é hoje. Aquele que está no telhado, não desça, não vai ter mais tempo. O dia é hoje. Estarão dois juntos, um será levado, o outro será deixado. Os dois estarão na cama. Família. Será que a nossa família já recebeu a salvação? Porque um será levado, o outro será deixado. Que vamos lutar, vigiar dentro de casa, vigiar nos nossos relacionamentos, para que para que a salvação alcance todos, para que todos possam ir. E estarão dois moendo. Vocês viram lá a pedra de moinho? Trabalhando juntos no trabalho do dia a dia, na obra do Senhor. Um será levado, o outro será deixado. O versículo 35 fala assim: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Aquele que negocia com o mundo, que quer dar aquele jeitinho com o mundo, que se corrompe, como todo mundo faz isso, e a gente fala para os nossos filhos, você não é todo mundo, então não se corrompe. Você quer salvar a sua vida? Vai acabar perdendo. Agora aquele que perder aqui neste mundo, não tem problema, eu prefiro perder. Todo mundo está ganhando ali, não tem problema, eu não quero ganhar, aquilo não é de Deus, aquilo não me apraz, então eu não quero. Vai se salvar, vai salvar a sua vida. Vamos para o nosso terceiro ponto. O terceiro ponto fala da oração. Lucas capítulo 18 todinho nos dá ensinamento maravilhoso sobre a oração. E o que é oração, tia Cátia? Oração é uma prece, é uma súplica dirigida a Deus. Sabemos que existe oração sincera, a oração feita com fé, a oração no nome de Jesus, a oração secreta, a oração oculta, a oração pública, a oração intercessória. Existem vários tipos de oração. Oração de confissão, oração de agradecimento, oração de louvor. Vamos para o primeiro subtópico que fala da oração. É uma viúva insistente. Gente, vamos aprender com esta viúva. Interessante. Lucas, no capítulo 18, do 1 ao 8, está falando aqui da história desta viúva. E nós vamos ler apenas o 3. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Interessante que o subtópico fala, uma viúva insistente. Então, ela insistia todo o tempo. Este é o ensinamento da parábola. Todo o tempo ela estava insistindo até conseguir o que ela queria. Esta parábola já começa falando qual é o ensinamento dela, que é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa parábola também ela está classificada como quanto mais. Existem aquelas semelhantes. Então, o reino de Deus é semelhante, aí fala a parábola. Essa aqui é quanto mais. Por quê?
porque fala de um juiz, que ele era iníquo, ou seja, um juiz que só fazia iniquidade. Um juiz que não temia Deus, um juiz ímpio. E ele atendeu ao pedido daquela viúva. Quanto mais Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso querido, nosso amor, quanto mais Deus irá responder à oração insistente. O juiz, ele não representa Deus aqui na parábola. É porque ele é chamado de ímpio. Ele era um homem, que nós já falamos, não temia a Deus. Então, ele não representa Deus. Ele representa aqui um juiz secular, não religioso. Um magistrado desonesto que representava o poder corrompido, que fazia somente aquilo que lhe interessava. Satisfazia somente os seus ideais, as suas inclinações. Só queria satisfazer as suas iniquidades, aquilo que era o seu bel prazer. Ele, quando fala aqui da viúva, na verdade, Lucas, no capítulo 2, no capítulo 4, 7, 20, lá em Atos, capítulo 6, ele fala muito de viúva. E nós temos aqui algumas características da viúva. A viúva, ela é dependente do auxílio da sociedade. A viúva também, ela era indefesa. Ela não tinha um marido, não tinha quem pudesse representar as suas causas. Outra coisa também era por ser mulher, na cultura da época, ela não lutava pelos seus próprios interesses. Também, elas nem eram contadas. Quando fazia a contagem, era só pelos homens. E também, como mulher, não falava em público. Ela tinha que se dirigir ao marido, e o marido falava por ela. Outra característica desta viúva aqui especial, que ela não foi atrás de vingança. Ela pediu para julgar a sua causa contra o adversário, mas não era por vingança, era por justiça. Deus, ele é o inverso desse juiz da parábola. Em que sentido? Ele não responde de má vontade às nossas orações, ainda que insistentes como aquela viúva. Ele não responde de má vontade para parar de... Ai, tá bom, para de falar. Não. Então, Deus, quando ele responde a oração, ele responde no tempo certo. Aquele momento de espera é um processo que nós precisamos passar. E enquanto estamos passando por esse processo, ele está, trabalhando em nós. Ele vai nos moldando. E vamos tendo um relacionamento através da oração insistente. Você orar uma vez no dia? Ore 3 vezes. Então, Deus responde no tempo certo. Eclesiastes 3, né? Na hora certa. Porque ele não escreve certo por linha torta, não. Ele escreve certo por linha certa, no momento exato. Quem sabe a resposta não é aquilo que eu quero, mas é o melhor para nós. Porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. E Deus vai fazer justiça, como aquela viúva pedia. Se a nossa oração é uma oração justa, ele vai fazer justiça e vai responder. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quem é a tia Cátia que só quer que faça a sua vontade? Que a vontade de Deus aconteça. Mas para isso, precisamos conversar, falar, colocar diante de Deus através da oração. E mesmo depois da resposta favorável ou não, continue orando e insistindo como aquela viúva, agora para agradecer. E Jesus, no capítulo 18, ainda no capítulo 18, versículo 8, ele pergunta se quando o Filho do Homem vier, vai achar fé na terra? Será que no retorno ele vai encontrar pessoas buscando a ele? As lutas, as perseguições, eu fui tão injustiçado, agora eu não vou orar mais. E o amor vai esfriando e agora está desanimando. O fervor pela oração está perdendo. Cuidado, que até muitos fiéis, até muitos escolhidos podem esfriar. Mas não queira isso para a sua vida. Continue insistindo, perseverando em oração como aquela viúva. O segundo subtópico fala a oração do fariseu e do publicano. Está lá em Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14. Vamos ler apenas o versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Esta parábola, Jesus falou, para nós entendermos esta parábola,
aqui nós precisamos ver a diferença de dois tipos de pessoas. O fariseu. Uma das principais seitas dos judeus, ele tinha maior influência entre o povo. Eles eram cumpridores rigorosos da lei e das tradições e se tornava até um peso que nem eles mesmos conseguiam carregar. Foi para eles que João Batista chamou de raça de víboras. Outra característica é que eles enfrentavam Jesus. Sabe aquele negócio de jogar verde e colher madura? Assim que eles eram. Todo o tempo que eles estavam com Jesus, eles estavam lançando, vamos ver se agora a gente pega ele na palavra, vamos ver se... Eram os fariseus. Eles defendiam o pagar os dízimos, assim, ferrenhamente. E faziam cara de coitadinhos quando estavam em jejum. Mas tinha alguns fariseus que a Bíblia relata que eram piedosos. Nicodemos era fariseu, Gamaliel era fariseu, Saulo de Tarso era fariseu também. Vamos ver a diferença agora, algumas características do publicano. Publicano, eles eram judeus, cobradores de impostos. Então, por isso, eles eram considerados traidores pelos outros judeus, porque eles cobravam impostos para favorecer os romanos que oprimiam o seu povo. Outra característica, eles eram classificados como pecadores, como pagãos. Mas Jesus comia com os publicanos. Olha que riqueza! Alguns indivíduos que eram publicanos. Mateus era cobrador de impostos. E quando se converteu a Cristo, se tornou até discípulo de Jesus. Zaqueu era também publicano. E quando ele teve encontro com Cristo, ele consertou tudo que ele tinha feito de errado lá atrás e, seguiu agora com uma conduta cristã. Amém? Nós temos aqui duas características, né? Dos fariseus e dos publicanos. E esta parábola é exclusiva de Lucas. Na cultura judaica, eles oravam, subiam ao templo para orar 3 vezes ao dia. 9 da manhã, que é chamada a hora terceira, meio-dia, que é chamada a hora sexta, e 3 horas da tarde, que é chamada a hora nona. Então, os dois, aqui na nossa parábola, que Jesus falou, subiram ao templo para orar. E Lucas fala, nos ensina nessa parábola, dos que confiam em si mesmos, dos que são orgulhosos. O fariseu, na hora lá da sua oração, ele usa muito eu. Você está identificando o orgulhoso? É isso mesmo, muito eu. Eu não como, eu dou, eu faço, eu não sou como aquele ali. Você percebeu? Uma característica de alguém orgulhoso, como este fariseu. Ele se achava superior àquele publicano e a todos, porque ele dava o dízimo direitinho, tinha boas obras, fazia jejum que todo mundo percebia e menosprezava as pessoas como menosprezou aquele publicano. O orgulho faz acreditar até mesmo que Deus que deveria agradecer aquele fariseu. É o que ele está falando. Eu faço obrigado porque eu. Quer que Deus te agradeça? É mais ou menos isso que ele queria. Se achava tão perfeito, tão acima da média. Jesus desafia os orgulhosos, aqueles que querem honra para si próprios. Ele fazia oração de si para si mesmo. Até parece, glória a mim, exaltado seja misericórdia. Mas era assim que o fariseu estava agindo. Por outro lado, o publicano não se sentia digno, nem mesmo de levantar os olhos aos céus. Estava todo o tempo afastado. Batia no peito pedindo a misericórdia de Deus e a graça de Deus para a sua vida. Ele tinha, como nós lemos lá no Salmo 51, ele tinha um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido. Sua humildade fazia ele reconhecer a superioridade de Deus e sabia que Deus poderia perdoar os seus pecados. Sabe o que aconteceu? Qual é a diferença desses dois? Um era orgulhoso e o outro humilde. Um era exaltado, o outro submisso. Um desceu do mesmo jeito, quem sabe até pior. E o outro, a Bíblia fala que ele desceu justificado.
A oração não deve se basear no erro dos outros. Ô Senhor, é aquele ali, ainda bem que eu não sou como aquele ali. Aquele faz isso, e graças a Deus que eu não sou. Não sou como ele. Não deve se basear no erro dos outros, mas sim na nossa própria pecaminosidade. Reconhecendo que dependemos de Deus, que Ele sim é superior a nós e precisamos buscar nele a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor. O amor para com Ele e para com todos. Antes de nós entrarmos no terceiro subtópico, no versículo 15 ao 17, está falando do reino de Deus, que é das crianças. Das crianças, criança de idade, e dos novos convertidos. Por quê? Porque a pureza, porque a humildade, a facilidade de perdoar, a sinceridade para com Deus. E poderíamos citar muitas outras coisas. Então, nesses versículos, está falando do reino de Deus, que é dessas pessoas que buscam em Deus a pureza, a sinceridade. Amém? Nos versículos 18 ao 30, está falando do jovem rico, que ele teve dificuldade em abrir mão da sua riqueza. Quando Jesus falou, vá e dê aos pobres. E ele ficou triste e foi embora. Aonde está a nossa riqueza? Ali estará o nosso coração. Onde é que está a nossa riqueza? Está nas coisas deste mundo ou está na riqueza que é Deus? Na salvação. Também nos versículos 31 ao 34, é a terceira vez que Jesus fala da sua morte aos discípulos. E interessante que aqui ele explica passo a passo que o Filho do Homem precisa morrer, mas ao terceiro dia vai ressuscitar e vai subir ao céu e fala direitinho. Mas as palavras lhe estavam encobertas, assim diz na Bíblia, porque não era o tempo certo deles entenderem. Então, ainda estava encoberta a eles. E no tempo certo que eles entenderam, depois da ressurreição de Jesus, foi que eles lembraram, ele lhes alertou. Está lá em Lucas, ele lhes alertou. O nosso terceiro subtópico fala assim, a oração do cego de Jericó. Lucas, capítulo 18, do 35 ao 43, versículo 38. Então, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A cegueira é uma doença que afeta a vista, seja de nascença ou por alguns fatores ao decorrer da vida. E ela impede de ver nitidamente ou impede de ver por completo. Existiam alguns fatores naquela época que causavam cegueira. A luminosidade solar intensa, a areia que vinha, aquela poeira que vinha pelo vento, a falta de higiene, infecção ocular. Então, esses eram alguns fatores que poderiam causar cegueira. Não sabemos qual foi o fator deste cego específico. Segundo o comentarista aqui da nossa lição, ele fala de uma crença popular que existia, que muitos cegos eram curados em Jericó. Este cego foi curado lá em Jericó. Eis a explicação segundo o nosso comentarista. E ele mendigava lá em Jericó. Mas, na verdade, tinha um cego assentado pelo caminho, à beira do caminho, à margem da sociedade, desprezado por todos, pela sua família, por todos, sem perspectiva nenhuma de vida. E ele tinha apenas esta chance. Como a Bíblia não se contradiz, nós vamos entender um pouquinho aqui. Olha, em Mateus, fala da cura deste cego, no capítulo 20. Só que ele fala que foram 2 cegos à saída da cidade. Em Marcos, fala da cura deste cego, no capítulo 10, e fala que foi um cego à saída da cidade. Já em Lucas, aqui no capítulo 18, fala que foi um cego à entrada da cidade. Na verdade, existia a Jericó antiga e a nova Jericó, que quem construiu foi construído na época de Herodes Antipas. Então, Jesus teria saído de uma Jericó e entrado em outra. Então, como a Bíblia não se contradiz, é a mesma história de óticas diferentes. Mateus, Marcos e Lucas. Tá certo? Interessante que este cego, ele enxergou muito mais do que aquela multidão. Aquela multidão, ela tinha visão física, mas ele enxergou através da fé. Até mesmo
mais que os líderes religiosos, que estavam contemplando os milagres, aquelas coisas que Jesus fazia, mas não acreditaram nele como Messias, que era o Filho de Deus, o descendente de Davi. Então o cego perguntou: o que está acontecendo? E responderam para ele que era Jesus, o Nazareno, que passava. Mas que depressa ele colocou a fé em ação e começou a gritar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu que aquele Jesus, o Nazareno, era o Messias prometido. E ele reconheceu quando falou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele acreditava na promessa e acreditava que Jesus iria curá-lo. A multidão mandava ele calar a boca e ele aproveitava aquilo para insistir mais e gritava mais alto: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não deu ouvido para aquela multidão. Para quem você tem dado ouvido? Para a multidão? Dê ouvido para a voz de Deus através da sua palavra. Então, a sua fé estará firme nele. Não sei se o grito ou a saudação que ele deu como filho de Davi, que fez Jesus parar. Jesus tinha algo muito importante para fazer, mas ele parou toda uma multidão para fazer aquilo que era urgente. E Jesus mandou chamar aquele cego. E mais que depressa, ele tirou a capa, se levantou e foi ter com Jesus. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele queria. Jesus sabe o que você quer, mas ele quer lhe ouvir através da oração. Diga o que você está sentindo. Ele se importa com você, como ele se importou com aquele cego. Parou tudo, para tudo, que eu quero ouvir o que ele quer. Jesus demonstrou ternura, amor, atenção por aquele cego. Por causa do clamor sincero, um clamor do coração, tocou. Jesus teve compaixão, o Filho do Homem teve compaixão daquele cego. E, parecido com a história do leproso, do samaritano, aquele cego não recebeu somente a cura física, não somente passou a enxergar fisicamente, ele recebeu a salvação quando Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Ele não ficou se lamentando, não ficou, coitadinha de mim, não. Ele recebeu muito mais do que ele pediu. A oração, ela tem esse efeito. Geralmente nós começamos a orar, começamos propósitos com um objetivo específico. E Deus vai trabalhando, vai cuidando, vai libertando, vai transformando, vai agindo em todas as áreas da nossa vida. E Ele cuida em cada detalhe, através da oração. Ele trabalha de dentro para fora, aonde tem que ser o reino, né? Vamos para a nossa aplicação pessoal. A nossa aplicação pessoal fala assim: a prática do perdão e da ação de graças a Deus deve ser o sinal do reino entre nós. Somente demonstramos quando fazemos parte do reino de Deus, quando nós produzimos fruto. Fruto de perdão, perdoando assim, perdoando as pessoas e pedindo perdão. Quando demonstramos fruto de gratidão, ó que riqueza, só coisa boa, né? Demonstramos fruto de gratidão quando somos gratos às pessoas, reconhecendo que não somos superiores a elas. E quando somos gratos a Deus, agradecidos a Ele pelo favor imerecido. Quando somos vigilantes, ó, atenção, atenção. Quando estamos vigilantes, para não sermos pegos desapercebidos, como lá com o povo de Noé e no povo de Ló, que possamos estar alerta, porque o arrebatamento será a qualquer momento. Vigiando em todo tempo, com toda oração e súplica. E por último, quando nós estamos em constante oração, orai sem cessar, clamando pelo Senhor com coração sincero. A exemplo daquela viúva, do publicano e do cego. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos compartilhando a palavra de Deus com você. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família e que possamos juntos produzir esses 4 frutos que aprendemos hoje na palavra. Amém? Que Deus abençoe
e até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor.